se a paralisação iria mesmo ocorrer ou se tinha sido desconvocada ou suspensa. E a desinformação continuou no telejornal de segunda-feira onde participou o Jaime. Em que o Jaime foi o único que esteve lá. O Jaime, podem dizer, mas tu também estás sozinho no teu programa. Mas o meu programa é um programa de autor. Onde o Jaime teve é um telejornal, supostamente o principal telejornal. Mas, e o que é que nós vimos ali? Não estás a insinuar que o Joaquim Jaime, nosso convidado, é o causador da por amor de Deus. Deus. Então convém falar do telejornal da TPA. Da próxima vez vou fazer uma cunha para o Carlos falar comigo. O Jaime está aqui connosco há 3 anos e tem sido um colaborador de grande valia. Eu não estou a dizer que o Jaime é um colaborador de grande valia, eu não estou a avaliar o Jaime. Eu estou a avaliar o órgão de comunicação social público e o telejornal. Então pode suprimir o nome do Jaime, é melhor. E portanto, o que não, manipulação de informação. Eu gostava de ouvir a justiça do Carlos em relação ao pecado que cometi no telejornal. Não, o que eu estou a dizer é que o telejornal, vamos supor a comunicação social pública é fonte de desinformação. Carlos, sim, o que é que tem a ver comigo, Carlos? Jaime e Carlos, vamos tentar não transportar a fúria da nossa população numa situação de grande indignação para este estúdio que está a fazer pedagogia. Calma, eu não acabei ainda de falar. O Carlos vai ter que ter paciência e aí esperar que eu acabe de falar. Até porque o programa é meu e eu sou o moderador. Eu mando aqui, porque sou pago para isso. Não vamos regressar ao passado, está bem? Não vamos regressar ao passado. Não, estou a dizer, não vamos regressar ao passado. Quem regressou ao passado é o Carlos José de Carvalho ao destratar um convidado meu. Eu estou a dizer que não vamos regressar ao passado. Eu não vou admitir que o Carlos José de Carvalho... Eu repito, não regressemos ao passado. Se não me deixar concluir uma frase... Eu sou deste programa antes de tu chegares aqui. Desculpa, eu sou o diretor de informação da Rádio MFM. Como quiseres. Eu sou o diretor de informação da Rádio MFM. Eu sou colaborador da Rádio MFM e sou deste programa antes de tu vires para cá. Carlos, não importa. Também não importa. Estás-me a provocar. Você nasceu primeiro do que eu, não importa. Eu estou a dizer que... Tu estás-me a provocar, eu não posso dizer... Tu estás-me a provocar. Não pode. Estás-me a provocar, eu não posso deixar de dizer isso. Não pode. Porque tu estás-me a provocar. Não pode. Pois. Não pode. Não posso. Não deves. Se tu quiseres, não deves. Eu posso. Se tu quiseres, eu posso. Ou não devo. Se eu devo ou não devo, já é problema meu. Não deves. Tu estás-me a provocar. Eu não admito que o faças. Estás-me a provocar. Eu não admito que o faças. Não vais destratar o Joaquim Jaime neste estúdio. Eu não estou a destratar o Joaquim Jaime. Não, eu estou a dar a minha opinião, Carlos, que é livre. Carlos, se não me deixares concluir uma frase... Se eu posso dar a opinião aqui, felizmente, não posso dar na TPA, aproveito para dar aqui. Se não me deixares concluir uma frase, não vais pronunciar mais nenhuma. E a frase que eu quero concluir é a seguinte. E tu vais-me ouvir a seguir. Vais-me ouvir a seguir. A frase que eu quero pronunciar e concluir é a seguinte. O Carlos Rosado de Carvalho não tem o direito, porque eu não permito, que se refira de forma inapropriada a qualquer um dos meus convidados. E o Carlos Rosado de Carvalho, se quiser acatar as minhas palavras agora, que o faça. Se me quiser responder de forma afrontosa, eu vou-lhe convidar a sair do estúdio agora. Então vais-me convidar, eu vou responder. Não vai responder. Não vai responder. Eu não disse ao Jaime, eu não destratei Jaime nenhum. Faça o que eu estou a pedir. Põe a música e vamos resolver esse problema. Põe a música e vamos resolver esse problema. Põe a música e vamos resolver esse problema. Eu acho que foi bom ter pedido para colocarem a música e resolver o problema fora da antena, porque o escândalo já estava a se espalhar. E a única forma de estancar o problema, a discussão nesta pública, porque eles estavam online, foi pedir para que pudessem colocar a música e pudessem discutir essa questão offline. Claro que a forma como sai da conversa para o pedido a colocar a música é muito agressiva, é muito dura, mas mesmo assim eu penso que foi a melhor forma de os mesmos continuarem a discutir fora da antena pública. Ponto. Em termos de comentários, eu não sei se o senhor Carlos Rosado é só colaborador ou também é sócio da MFM. Se ele for também sócio da MFM, que por acaso pensa numa antena pública, se também for sócio, ok. Mas se for só colaborador, depois do último episódio, onde os dois já entraram quase em desentendimento, Carlos Rosado já teria pedido demissão deste programa. Ok, chegou antes do jornalista, mas o jornalista é diretor de informação. Okay? E Carlos Rosado, vamos concluir aqui que é apenas colaborador. E o senhor Carlos Rosado não precisa, para ser ouvido em termos de autoridade sobre questões de economia,
e sociedade angolana, o senhor Carlos Rosado não precisa de forma alguma da MFM. Não precisa. Não precisa porque ele já fez o seu nome. Ele já é uma autoridade. Quando o assunto é economia em Angola, e o senhor Carlos Rosado estiver a falar, todo mundo para lhe ouvir. Até os doutorados, acho que ele é só licenciado, mas os mestres de doutorados param para lhe ouvir. Porque ele não só estudou economia, como também está on job. É empresário, trabalha nisso todos os dias. Okay? Trabalha também em mundo de informação, produz relatórios. Okay? Portanto, em termos de autoridade sobre questões económicas, em termos de autoridade sobre a opinião pública, o senhor Carlos Rosado não precisa da MFM. Tem vários canais. Pode até, inclusive, na sua própria conta do Facebook, ligar a câmera, fazer uma live, e todo o pessoal que ouve esse programa só por sua causa vai para lá. A MFM, em termos de autoridade de uma rádio, precisa muito mais do Carlos Rosado do que o contrário. Porque as rádios têm autoridade segundo o convidado. As pessoas que querem aparecer preferem ir à TPA, à TV Zimba, à Rádio Nacional, à Rádio Mais. Por quê? Porque essas rádios já têm autoridade. Mas, desde o momento em que, para essas rádios, começarem a ir apenas anónimos, as pessoas começam a procurar pelas suas influências nas suas páginas pessoais. O senhor Carlos Rosado não precisa de forma alguma da rádio MFM. Por isso é que não entendo até agora. Por que razão o senhor até hoje não pediu demissão depois do último episódio? As frases como "aqui mando eu" é um sinal de não é só ter autoridade. É um sinal de classificação em termos de superioridade e inferioridade. Você é inferior a mim. Do momento em que eu preciso dizer para alguém "aqui mando eu", estou a dizer que você é inferior a mim. E eu disse no princípio da minha apresentação que o senhor Carlos Rosado não precisa da Rádio MFM para ser ouvido, para falar sobre economia e sociedade. Porque ele já tem o seu nome. Ele já se fez. Ok? A TPA, que era um dos cernes da discussão aqui, merece críticas de todos os angolanos, porque a TPA é sustentada por todos nós. A TPA é nossa, é uma televisão pública de todos os angolanos, que tem claramente uma equipa de administração. Todos esses podem ser criticados pelos angolanos, porque são os angolanos que, por meio do imposto ou por meio de recursos advindos do petróleo e não só, pagamos a TPA. Portanto, a TPA pode ser criticada por todos nós. Porque a discussão aqui vem da forma como o Sr. Carlos Rosado falou sobre o posicionamento da TPA durante as manifestações e, claramente, aqui o convidado estava na TPA. Ponto. Eu não vou admitir que tu fales assim com o meu convidado. Eu sou o diretor da rádio. Portanto, o Sr. Carlos Rosado está aqui a ser tratado como alguém inferior. Só que, como eu disse no princípio, o Sr. Carlos Rosado é tão grande, é tão gigante, em termos de autoridade, na comunicação sobre questões económicas, que se calhar aqui nessa sala, ele era a pessoa com maior autoridade para falar sobre economia e sociedade em Angola. Está a ser aqui menosprezado. Não vou admitir. E eu sou o diretor da rádio. É fácil perceber que não existe uma simpatia entre o senhor diretor da rádio, na área de comunicação, como o senhor disse, eu sou o diretor da comunicação, e o senhor Carlos Rosado. Não há simpatia entre os mesmos. Okay? Quem já foi comentador de uma rádio ou televisão, como é o meu caso, só permanece naquela televisão ou rádio quando ele percebe que existe uma simpatia entre o apresentador, principalmente porque o convívio entre o convidado não é com o diretor da rádio, não é com o secretário da rádio, nem é com os CEOs da rádio, nem é com os sócios da rádio, é com o apresentador. Mas percebe-se aqui que não existe uma simpatia entre os dois. Então, se não há simpatia, e já se percebeu no primeiro debate, por que razão o Sr. Rosado não pediu demissão? Porque isso aqui tem consequências depois sobre a imagem de Carlos Rosado. Qual é a consequência primária? Calma aí. Será que você depende financeiramente da rádio MFM? Você depende financeiramente da rádio MFM? Essa dependência é tão agravante que te permite aceitar essas humilhações em tempo on live. Porque mesmo aqui referiu que não vamos voltar para o passado. Também, claro, demonstra uma certa humildade. A Carlos Rosado, que depois do último voltar, é uma certa humildade. Okay? Mas o seu nome fica depois beliscado. Então, Sr. Carlos Rosado, você é sócio da rádio?
Se você é sócio da rádio, podes propor a demissão do senhor, do jornalista. Se não és sócio, és colaborador, depende financeiramente dessa rádio. E por causa do dinheiro, colocas o teu nome assim a ser desrespeitado. Desrespeito, desculpa, né? Eu, Joaquim, se for uma rádio ou uma televisão, o operador me diz, Joaquim, cala-te, aqui mando eu nunca mais volto para essa rádio, desculpa. Quer dizer que eu não sou necessário nessa rádio. Não precisam de mim. Apesar de eu conhecer a minha relevância, eu tenho que perceber que naquela rádio eu não sou bem-vindo ali. Ok? Se eu não sou bem-vindo, é normal dizer, ok, está bem, vou para outro sítio, ou vou ligar a minha câmera, vou falar diretamente com a minha câmera. Estás a me provocar, falou o senhor Carlos Rosado. Quando alguém, né, em plena discussão, diz que, olha, você me está a provocar, está a dizer ao outro que, esse é um grito de clamor, ouça-me que eu estou a sentir, estou a me sentir desrespeitado. Ouça-me que não estou a gostar que estás a falar. É um pedido de socorro para que o outro pare. Só que o outro, senhor diretor, não parou. Não parou por quê? Porque ele está a dizer que, aqui nessa sala, eu não preciso de você, aqui tem outros convidados. Não preciso de você, senhor Carlos Rosado, não preciso de você, que tem outros convidados. Portanto, vais ter que te calar. Aqui mando eu. São palavras de autoridade. E eu não sei até que ponto é preciso impor autoridade em uma rádio. Eu posso dizer, tu não deves dizer. E o senhor Rosado, chega uma altura em que me foi enfrentando, eu posso dizer, tu não podes dizer, eu posso dizer, tu não deves dizer. Portanto, se eu sou apresentador, né, de um programa e eu percebo que para que os outros me respeitem, os convidados, eu tenho de impor ordem, mas eu não estou com convidados que deviam estar aqui. A Rádio MFM, não tendo simpatia com o convidado, não podia convidar o Sr. Carlos Rosado. O Sr. Carlos Rosado, sabendo que já passou por uma ontem, isso voltaria a acontecer. E vai voltar a acontecer para a terceira vez. E parece que o mesmo já pediu demissão, né? Eu acho que vi aqui uma notícia, um bocadinho a dizer que ele pediu demissão. E se não pedir demissão, e se ele também não é sócio da rádio, vai voltar a acontecer para a terceira vez. Quando isso volta a acontecer, é o próprio nome do Sr. Carlos Rosado que é beliscado, que perde a autoridade. A rádio não, o senhor da rádio não. É claro que a forma como o senhor trata o senhor Carlos Rosado, os próximos convidados também ficam intimidados. Isso é uma forma indireta de intimidar os próximos convidados ou os próximos colaboradores da rádio. De que existe ali uma autoridade. Porque eu já fui a um podcast onde eu me senti intimidado pelo apresentador. Eu estava a falar, como ele me perguntava, como ele me interrompia. Chegou uma altura, porque, aliás, ainda bem que nós éramos 3 convidados no podcast. Chegou uma altura que eu me calei. Levantava a pergunta, não dizia mais nada. Ficava só a acompanhar o podcast. Por quê? Porque já estava a me sentir desrespeitado. Porque eu sabia que o podcast não funciona sem convidados. E o podcast ganha mais popularidade em função da relevância de cada convidado. Se eu percebo que a minha presença ali não é relevante, não é importante, mesmo que eu saiba da minha relevância, eu tenho que ir embora. Mesmo que eu saiba da minha relevância, da minha importância, no momento que eu percebo que aqui não sou bem-vindo, aqui não sou tido como uma peça fundamental, como alguém importante, eu tenho que ir embora. Quem tem que preservar o seu bom nome não é outra pessoa, não é o jornalista, é você próprio. No momento em que você se respeita, impõe limites, como o Sr. Carlos fala aqui, eu posso dizer, está a colocar-se em pé de igualdade com o seu apresentador. E tem o apresentador que diz que não deves. Também aqui impor autoridade. Então, aqui há 2 problemas. Se o apresentador precisa impor autoridade em um programa, ele está com convidados errados. Se o apresentador, se o convidado precisa impor-se para falar, está no programa errado. Não há simpatia entre os dois. Portanto, é que a MFM que podia propor o fim do contrato, ou o Sr. Carlos Rosado que devia propor o fim do contrato, porque não há simpatia. E tem mais, isso mancha depois o bom nome da rádio e faz com que os próximos convidados vão para esse programa, enquanto estiver ali o senhor apresentador, também com medo. Eles me convidam para ali, já vou atequetar. Ainda podem também me faltar respeito durante a apresentação. Cala-te, Joaquim, aqui mando eu. Portanto, eu venho de um canal que tem mais de 100 mil inscritos, onde as pessoas supostamente me respeitam. Chego para uma rádio para poder contribuir, né,
para a opinião pública na rádio e me dizem, cala-te, aqui mando eu. Quer dizer, quando eu volto para o meu canal, eu volto envergonhado. O respeito que eu tinha no meu canal, os que acompanharam o escândalo, pá, tu até não és assim tão coisa. Para preservar o seu próprio nome, o Sr. Carlos Rosado já devia ter-se demitido desde o primeiro programa. A menos que o senhor dependa financeiramente deste programa, e mesmo assim nada é maior do que o seu nome. Não há dinheiro nenhum que compre a sua reputação, porque a reputação constrói-se, e durante muitos anos. Okay? É escandaloso, não é bonito, nem para o jornalista, nem para o Sr. Carlos Rosado, nem para a rádio, nem para os angolanos, okay? Porque quem sintonizou essa rádio era apenas para ouvir uma discussão saudável em volta do problema social. Depois saem todos borrados. Sai borrado o jornalista que precisou impor-se, que precisou demonstrar que de facto não tem simpatia pelo convidado. Sai borrado o Sr. Carlos Rosado, que é humilhado em pleno programa. Depois saem também borrados outros convidados que depois dessa discussão a conversa já não é a mesma. Alguns falam mais intimidados, outros ficam tristes, outros mais felizes. Muda completamente o programa, e depois, claro, também afeta os ouvintes que depois começam a ouvir os jornalistas e mais convidados com um certo, ou mais alegria, ou mais tristeza, e claramente com mais tristeza, porque não agrada a ninguém saber que eu liguei, eu sintonizei-me para poder me informar e estou a ouvir aqui uma discussão entre senhores maiores de 40 anos. Nada bom. Okay? É uma questão que já devia ser evitada muito antes, mas que repetiu-se e vai se repetir, e penso que não vai se repetir porque o senhor já se demitiu, o senhor Carlos Rosado. Né? Qual é a tua opinião em relação a essa questão? Diz aqui um comentário. Quem está certo, quem está errado? Onde que está o erro? O que é que o jornalista devia fazer? O que é que o Carlos devia fazer? Como é que deviam se posicionar neste ambiente nada abonatório? Estamos juntos.